Naturalismo e parnasianismo. Naturalismo. O naturalismo, tendência estética e literária, em voga no último quartel do século XIX, surgiu na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extrema do movimento realista, sendo muitas vezes também chamado de realismo e naturalismo. O termo naturalismo foi utilizado como vertente artística pelo escritor Émile Zola, inspirado no método de investigação das ciências naturais que se estabelecia desde o século XVII. Empenhados em escrever um retrato fidedigno da realidade, ao contrário do universo idealizado e subjetivo do romantismo, os naturalistas desenvolveram um estilo literário objetivo e, como postulou o próprio Zola, anatômico. O retorno à natureza focalizava o lado mais animalesco do homem, em frequentes descrições patológicas, doenças hereditárias e influências do meio em uma constante luta pela sobrevivência. Contexto histórico do naturalismo. O naturalismo surgiu na Europa no século XIX. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. Principais características do naturalismo. ênfase no lado mais animalesco do homem, a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, etc., bem como a zoomorfização de personagens. Determinismo. O indivíduo não é mais sujeito como um figurante da história, resultado das influências do meio. Cienticismo. O homem é estendido como produto de leis naturais. Patologias sociais. As obras naturalistas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como as taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério. Objetividade e impessoalidade. Narrativas. Preferências por temas cotidianos, frequentemente priorizados às relações e vivências das classes inferiores. Predominância da forma descritiva. Obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados da miséria e do sistema de desigualdades que fundavam o capitalismo que surgia. Principais autores do naturalismo: Émile Zola, Paris, 1840, em 1902. Aloísio Azevedo, São Luís, M.A., 1857. Buenos Aires, 1913. Adolfo Caminha, Aracati, C.E., 1867, Rio de Janeiro, 1897. Desde a década de 1870, o Brasil passava por evoluções políticas e sociais. O Segundo Reino via-se ameaçado por crises diversas, que incluíam a longa duração da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, e pela pressão em prol da abolição da escravatura, sendo o Brasil o último país a banir essas práticas, que era baseada em distinção racional. Os analistas brasileiros foram, grosso modo, abolicionistas e engajadores no movimento republicano, de modo que a tendência estética de origem francesa ganhou aqui as cores e os problemas nacionais. O racismo, a herança colonial das relações de trabalho e da apropriação da terra, a mestiçagem e etc. Parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento literário
que surgiu na França no final do século XIX, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse contexto. No Brasil, este movimento opunha-se principalmente ao romantismo, já que, apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo na prosa, ainda era forte suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporavam em suas produções poéticas traços que se opunham diretamente à poesia romântica. O parnasianismo, então, surgiu como um movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, porém tendo o gênero lírico como a sua principal manifestação. Parnasianismo advém da palavra Parnasmo, que, segundo a mitologia grega, refere-se a um lugar, um monte consagrado a Apolo e às musas, em que os poetas inspirados pela aura do lugar compunham. Características do parnasianismo. O próprio nome que designa o movimento parnasiano já é um indicativo de sua principal característica, o forte interesse pela cultura greco-latina. Esse interesse temático informal em relação à cultura clássica opunha-se diretamente à estética vigente no romantismo, movimento rechaçado pelos parnasianos, uma vez que não interessava aos artistas românticos uma volta à Grécia Antiga, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia crescente. Aspectos conteudísticos. Paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo. Retomada de elementos da tradição clássica, materialismo e racionalismo, contentação de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica. A busca da arte pela arte. Aspectos formais. Linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo. Predomínio de vocabulários e estrutura sintática cultos. Busca pelo equilíbrio formal, predileção pelo soneto.